E este dia de sábado vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então, muito boa tarde, flores dessa linda tarde. Bem-vindos ao Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, estou conectada aqui através das ondas, levando sempre reflexões através de entrevista para esse nosso finzinho da tarde, para a gente, engatar em bons pensamentos, procurando caminhos que sejam mais coerentes com aquilo que a gente acredita, caminhos onde a gente se sinta bem, se sinta completo, para procurar uma harmonia, para procurar mais sentido para o nosso dia a dia. Hoje aqui no programa eu tenho um convidado muito querido, ele é um amigo, posso falar que é parceiro do programa por tantas vezes que já veio, e é meu mestre Reiki, é o meu mestre reikiano. É com ele que eu fiz a minha iniciação no Reiki, e é sobre o Reiki, basicamente, que a gente vai falar. Então essa próxima hora vai rolar, vai voar. Então ele é o Rodrigo Zanetti, da Escola Ânima, aqui de São Paulo, fica na Zona Sul, mas tem muita coisa que rola online, então vamos ouvir essa voz doce dele, vamos ouvir tudo que ele tem para trazer aqui hoje e depois a gente se conecta lá com ele no Instagram, acompanha as agendas lá para ver curso, para fazer, não só com relação ao Reiki, ele tem outras terapias, outras práticas que ele fornece, práticas que eu também tenho como uso pessoal. E o mais legal do Reiki, que é essa energia maravilhosa, essa frequência de amor assim universal que a gente acessa tão fácil e sutil, é justamente isso, a forma simples como que ele faz. E aqui no Portal da Cura, eu sempre tento simplificar a vida, né, gente? Eu tenho esse tom de alegria, eu procuro caminhos que são verdadeiros para nós e eles são únicos, singulares, afinal, a verdade não é absoluta, minha gente. Aqui eu trago o convite para refletir. O que tem sentido, vocês seguem. O que não tem, vocês vasculham e pedem outra pauta que eu trago outro assunto para vocês no sábado seguinte. Eu vou passar já os meus canais, vou passar o meu contato, eu vou passar o telefone da Vibe para vocês entrarem aqui ao vivo com a gente, tá bom? Anota aí, participem. Eu sou Paty Kovacic, como eu disse, eu tô aqui online, ao vivo, através do meu Instagram. A gente tá no Facebook, tanto o meu quanto da Vibe Mundial também. E no YouTube vocês conseguem ver todas aqui essas entrevistas e conversas que acontecem. O meu telefone, o código é 11, é 95595 5465, 95595 5465. O telefone da Vibe para vocês ligarem é 3171-0221, 3262-4490. O meu Instagram, como eu falei, é Paty Kovacic. O Kovacic vocês escrevem com K-O-V-A-C-S-I-K. E o meu convidado, o Instagram dele, já vou passar para vocês, é Escola Ânima. Ok? Escola Ânima. Então se conectem aí, acompanhem a próxima hora. E antes de começar esse papo, eu tenho uma pequena homenagem que eu gostaria de fazer aqui aos nossos queridos colegas da rádio. Então aqui, Jean, é para você e para todos aqui da Vibe Mundial. Em setembro, agora, neste mês, a gente comemorou 100 anos de rádio no Brasil. Eu não sei se vocês acompanharam esse movimento. Eu já era ouvinte da Vibe Mundial antes de me tornar comunicadora. Então eu fiquei muito feliz com essa celebração, a rádio sempre presente, fazendo história e grande ferramenta ainda viva, né? Começou com novelas, depois foi notícia, jogo de futebol e hoje através da Vibe Mundial a gente fala de saúde aqui mental, a gente fala de saúde espiritual, do corpo. Então parabéns a esses 100 anos da rádio no Brasil. Foi no dia 7 de setembro, no dia 21 foi o dia dos radialistas e 25 é do veículo rádio mesmo. Então foi um mês de muita celebração. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o quanto eu aprendi desde a minha primeira reunião aqui com o Toninho, dentro da Vibe, foi em fevereiro de 2020. Até o atual momento. Então, dou os parabéns a todos que mantêm a rádio aqui viva, a Vibe Mundial, o pessoal do administrativo, Toninho, Samira, aqui Jean e todos da técnica que sempre trabalham com muito carinho todos os sábados aqui junto comigo para se conectar com vocês, nossos queridos ouvintes. Então, parabéns à Rádio Vibe Mundial, parabéns à Rádio Nacional e mais um convitinho que eu levo para vocês é para vocês conhecerem melhor o método Kovacic. Então, se aprofundarem nessa técnica, entender como o método Kovacic, ele é eficiente, ele é eficaz para o tratamento do câncer. Essa terapia natural, sem efeito colateral, baseada em radiestesia, foi criada por Stefan Kovacic, meu bisavô há 70 anos atrás aqui no Brasil. Durante
muitas gerações, foi passada dentro da família, seguindo o atendimento público gratuito. E aí, há quase 15 anos, a Associação Estevão e Maria Kovačić aumentou a possibilidade de acesso a essa terapia. Então, nós estamos em vários estados hoje no Brasil e em outros 7 países ao redor do mundo. Lá, dentro do nosso portal, vocês conseguem ver um vídeo super importante que fala da teoria da origem da doença câncer, fala como utilizar o isolante corretamente e fazer essa terapia de forma correta para vocês alcançarem as respostas clínicas e físicas que você pode alcançar de melhoria, né? Essa simplicidade que eu gosto de falar sempre, né? Que hoje a gente vai abordar no formato do Reiki, mas dentro do método Kovačić, funciona da mesma maneira. O que o método faz é devolver ao organismo a capacidade natural dele de se recuperar, a capacidade natural dele de regeneração. Então, entregando a vitalidade para o próprio organismo, ele consegue, então, dentro das condições clínicas atuais do paciente, se recuperar. Então, independente do momento, ouvintes, que vocês estiverem vivendo a doença câncer, né, ou algum ente querido em tratamento, a doença está avançada ou está vivendo aí alguns efeitos colaterais, o método Kovačić sempre será benéfico quando integrado ao que está sendo vivido, tá? A gente respeita muito a história clínica da pessoa, a história da doença da pessoa, assim também como os tratamentos que ela está fazendo, mas é importante que você, ouvinte, estude um pouquinho mais, veja essas orientações específicas para vocês entenderem que na sutileza dele, ele também é muito potente e eficaz por si só. Então, o site da associação é aemk.org.br. Associação Estevão Maria Kovačić.org.br. Meu telefone de novo, código 11 955 955465. E sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas a esse meu convidado amado, como eu disse, amigo, terapeuta incrível e mestre. Ele é professor, dando alguns cursos, e hoje em especial eu vou falar sobre o Reiki. Foi com ele que eu aprendi e hoje eu posso me cuidar e cuidar de tantas pessoas através dessa ferramenta que, para mim, Rô, é puro amor. Então, seja bem-vindos por nós aqui na Vibe, seja muito bem-vindo pelos nossos ouvintes em casa. Obrigado, Paty. Obrigado, Jean, por estar aqui. É a oportunidade, mais uma vez, né? Sim. De poder falar, trazer também outras opções para as pessoas. Muitas pessoas hoje preocupadas, né? Assim, eu tomo remédio, mas não está funcionando, ou eu estou aumentando muito a minha carga do remédio. Essa semana, inclusive, veio uma cliente, na verdade, semana passada, veio uma cliente falando que ela já foi em vários médicos e ela não consegue resolver, ela não encontra qual é o problema intestinal dela, né? E aí ela está procurando alguma terapia. Então é bom você ser essa chave alternativa que as pessoas... É um escape, né? Também é uma ferramenta de escape para as pessoas que muitas vezes estão presas dentro de uma coisa... Não aguento mais passar por esse tipo de tratamento. Ou como é que eu posso potencializar esse tratamento médico também? Sim, sim. Então, é sempre bom a gente entender que essas terapias, inclusive o Reiki aprovado pelo SUS, né? Ele é complementar, ele é integrativo, ele vem para somar, ele vem para trazer opções, ele vem para outras coisas. Não, é exatamente isso, Rui. Você começou muito bem. É importante a gente parar para analisar. Eu falo muito isso aqui no programa. Você tem que seguir os caminhos que estão próximos a você, que você tem acesso, que é o primeiro passo. E muitos deles devem ser e acabam sendo a procura de um médico, a procura de um hospital. E a gente começa o tratamento de uma doença crônica que vocês estão vivendo aí, né? Ou aguda, algo que iniciou num susto, com a alopatia. Então, começa com um tratamento que a gente tem acesso e tem mais conhecimento. E as evidências científicas e os resultados imediatos de algumas medicações específicas permitem que a gente tenha um alívio imediato e siga por ali. Mas e aí, ouvintes, como você falou, Rô, e quando a doença se estende, né? Quando aquele quadro emocional não encontra luz, ou quando a doença física, ela continua, né, ali viva, né, interferindo no conforto, na saúde da pessoa no dia a dia, e você insiste naquele caminho, que é o dito para você como é correto, está tudo bem, mas, e aí? Eu não posso procurar algo para integrar, eu não posso procurar algo que me ajude a encontrar um outro caminho. É exatamente esse ponto que você colocou, né, Rô? Que sim, as práticas elas podem vir justamente para dissolver essa situação, mudar a trajetória dessa situação. Né? Exato. E é importante a gente enxergar isso, né? Ter essa responsabilidade e também o poder de lembrar da autonomia que você tem para refletir sobre o que você está vivendo e procurar esse caminho.
A gente está passando por uma vida de reação. Então a gente espera ficar doente, né? A gente Sim. espera mesmo, porque todo mundo Sim. espera. Fala, estou envelhecendo, então vou ficar doente. Então a gente passa uma vida esperando ficar doente para a gente poder correr atrás, né? Como eu vou resolver essa doença que veio? E até trazendo já o Reiki para a conversa, o Reiki, os 5 princípios do Reiki, uma coisa que poucas pessoas falam, eles são como se fosse uma espécie de... vamos falar que eles vêm para evitar que você fique doente. Então, através disso, a gente já começa aí, assim, até primeiro na teoria do Reiki já vem isso. Que se você aplicar sempre os 5 princípios do Reiki, você vai começar a evitar ter doenças. Sim. Então, você já começa um processo de autocuidado para evitar coisas no futuro. É igual você fazer academia. Às vezes você faz academia para você ficar com o corpo bom e tal, mas a academia em si, o exercício em si, ele evita que você fique doente também, por muitas vezes. Ele faz a manutenção. Ele faz a manutenção e prevenção. Justamente. Prevenção. E quer queira que não, né, Rô? Ele faz a manutenção e a prevenção das doenças, mas a manutenção de uma máquina que ela sofre agressões no dia a dia, né? Tudo que a gente vive agride um pouco, né? Fisicamente, emocionalmente, então a gente tem que se recuperar todos os dias. O mundo foi construído para agredir a gente. Então. É isso. E tá tudo bem isso. se expor e sofrer um pouquinho, mas você tem que procurar um meio de reciclar. E você falou sobre os 5 princípios do Reiki, eu queria que a gente começasse aí. Porque eu sempre falo aqui que o Reiki ele traz muitos conceitos que, se você olhar, são conceitos que é quase que para transformar você num ser humano normal. É tipo civilidade, esses 5. É engraçado, esses 5 princípios que eu gostaria que você dividisse com os ouvintes. A primeira vez que eu ouvi e aprendi com você em 2020... num processo de iniciação, que vamos falar aqui hoje sobre a importância desse processo, eu achei tão interessante a simplicidade e o quanto que, se você seguir eles, você simplesmente vai ser um ser humano melhor, que até hoje, Rô, eu te conto aqui, e aí o maridão está online para confirmar, tem lá no espelho de casa os 5 princípios. Então, todos os dias eu bato o olho neles para lembrar e conferir se eu estou fazendo certinho. Exato. Então, vamos lá. Quais são esses 5 princípios que são esses segredinhos mágicos, hein, Rô? Então, na verdade, a gente começa pelo principal e eu acho que é um dos mais difíceis, né? Só por hoje eu não vou me preocupar. O Reiki, ele parte da linha do só por hoje, porque a gente vive o momento. A gente hoje se preocupa, fica tenso, tem medo... nossa cabeça hoje, né? Muitas pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, porque a cabeça fica aí projetando, lembrando do passado constantemente. A nossa cabeça ela foi feita para migrar entre presente, passado e futuro com liberdade, não com prisão. Então, se você fica se prendendo para o passado, aprendendo para o futuro, começam a vir as doenças já, né? Então, por isso que o Reiki ele traz só por hoje. Então, só por hoje eu não vou me preocupar. Só por hoje eu não vou me irritar. Né? Então, quando a gente já sabe que esses 2 aí já são super difíceis, né? Só por hoje eu... Acho que me deu branco. Ah, meu Deus, só por hoje eu vou me concentrar. Só por hoje eu vou me lembrar, né? Só por hoje... Tem a questão da raiva. Isso, só por hoje eu não vou me preocupar, só por hoje eu não vou me irritar. Ótimo, eu sou uma aluna. Só por hoje eu vou ser gentil com os meus semelhantes. Isso. Só por hoje eu vou... Gente... Trabalhar de uma forma honesta. Isso, trabalhar de uma forma honesta. Aí foram 4, né? 4 ou 5, não lembro agora. Enquanto isso você explora, eu vou procurar na minha apostila. Exatamente, gente, eu esqueci porque assim, eu tô com 200 câmeras ligadas na minha frente e acabo esquecendo. Não, mas eu posso te falar o porquê que eu deixo no espelho? Não é só pra lembrar, simplesmente lembrar, mas é porque realmente é tanta informação que passa na cabeça que é difícil você... A gente não consegue lembrar, né? Então, só por hoje eu não vou me preocupar. Só por hoje eu não vou me irritar. Achei. Isso, boa. Só por hoje eu não vou me preocupar, só por hoje eu não vou ficar com raiva, não vou me irritar. Só por hoje eu vou fazer meu trabalho honestamente. E o que eu tinha esquecido, só por hoje eu vou agradecer. Isso, Rô! Por todas as coisas, né? E só por hoje eu vou ser gentil com o meu semelhante, com todas as coisas vivas. Isso. Esses princípios do Reiki, eles mudam de acordo com a tradução. Tem muita gente que é reikiano agora deve estar pensando, mas está diferente como você está falando. Não, os princípios são os mesmos, mas é que depende muito de onde vem o seu curso, você fala diferente, mas o coração e o espírito disso é o mesmo, sempre. Sim. Né? Então, esses são os 5 princípios do Reiki. E é importante a gente pensar que não tem uma ordem deles, porque tem dia que você está se sentindo um pouco mais grato, tem dia que você está se sentindo um pouco mais gentil, mas está completamente preocupado. Então, sempre ir meditando em cima dos 5...
pensando e lembrando em cima dos 5, o que eles podem trazer para você. Você falou a palavra gentil, né? A gentileza e sutileza dessa prática é algo fenomenal. Eu falo da sutileza porque é uma ferramenta que está ali livre acesso, uma vez que você tem o início, que você tem esse contato, né? A conexão com essa frequência, ela é livre acesso, mas a gentileza é uma coisa tão legal, porque você pode não só se cuidar, como a gente está falando de manutenção, preservação, mas você pode oferecer a outros, né? Quantas pessoas que acabam ficando agoniadas no dia a dia, como você falou, ansiosa e tal, e liga, Paty, me manda um reiki, né? Assim, até minhas colegas de reiki com você acabam ligando, até né? Quem é reikiano pede reiki. Sim, então, justamente. E aí é gostoso, porque você pode mentalizar aquilo, a pessoa já se permitiu receber aquilo, então tem essa questão da consciência, né? E é muito gostoso. Agora, nessa pegada de se cuidar e oferecer ao outro, Rô, eu queria falar um pouco mais do processo que acontece. Então, para quem ouve aqui, né, tá conectando aqui na Vibe Mundial, a gente está com o Rodrigo Zanetti, mestre em Reiki, a gente está falando sobre essa ferramenta poderosa do Reiki. E Reiki, se a gente for pensar basicamente, ele é a emanação de energia para o próximo. Então, quando a gente pensa em emanação de energia, Rô, a gente tem aquela imagem clássica, né, muito conhecida no Brasil, vindo, né, de vários conceitos de você estender a mão e emanar a partir da sua mão aquela energia. Isso. E o Reiki, ele inicia a partir daí. No nível 1, o Rô vai falar melhor, a partir dos próximos níveis você consegue fazer isso à distância, em outros formatos. Rô, conta pra gente, a partir desse princípio, e sabendo a potência de você se cuidar e cuidar do outro, como que funciona esse processo de iniciação? Como que a gente tem contato pela primeira vez com essa técnica? Como a gente aprende a poder oferecer também para outros? Porque eu sei que muito se fala e tem essa polêmica de por que eu preciso fazer um processo para iniciar, sendo que é algo natural. Então, para alguns é a primeira vez que ouvem, mas outros já conhecem e já questionam, porque a gente tem uma questão que é natural de comparação, né, ouvintes? A gente sempre migra do que a gente conhece para o desconhecido. Então, a gente usa a nossa referência para conhecer algo novo. Mas a gente também tem um hábito de defender, que é uma coisa de brasileiro, defender muito, né? Ficar muito enraizado e não se permitir flexibilizar o novo. Então, existe aí uma polêmica sobre processo de iniciação de Reiki. E aí, o que é esse processo? Precisa? Por que precisa? Muitas pessoas, elas partem do princípio assim, tudo é energia. Sim, tudo é energia. E como tudo é energia, você tem diferentes tipos de energia. Né? Então, é igual a água, ela tem diversos estados, o sólido, o gasoso, o líquido. A energia, ela também tem diversos estados. Ela tem a energia que ela está um pouco mais densa, a energia que ela está mais leve. A gente tem diversos tipos, né? Então, quando a gente fala... tem muitas pessoas que falam, o Reiki é um passe. Não, o Reiki ele não é um passe. Passe é um passe, Reiki é Reiki. Né? A gente tem que separar e saber do que a gente está falando. Hoje, o Reiki está sendo passado adiante numa pressa muito grande para as pessoas. Então tem gente que faz o nível 1, 2 e 3 tudo junto, no mesmo final de semana. Então as pessoas elas não conseguem se aprofundar na base, na raiz do Reiki, quando a gente fala sobre iniciação. A iniciação é um processo que ele tem que ser primeiro feito cauteloso e ele a pessoa tem que ser iniciada para aplicar o Reiki. Tem gente que fala, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu faço Reiki. Você é reikiano? Não, mas eu consigo canalizar a energia. A energia que você está canalizando, eu sempre falo para eles, não é do Reiki, porque o Reiki você precisa de uma iniciação. Assim como o Dr. Mikao Usui foi iniciado no Reiki, ele foi para o Monte Kurama, ficou 21 dias meditando, a grande meditação da Estrela do Norte, para poder fazer, em cima dos símbolos que ele já tinha, mas não sabia utilizar, para ele poder ser iniciado, e só no 21º dia, que ele teve a iniciação feita pela divindade responsável pelo Reiki, que aí a gente começa a falar, o Reiki ele não é religioso, mas temos divindades que trabalham com ele, principalmente uma coisa que vem do Japão. O Japão trabalha com vários tipos de divindade, né? Então, veio a divindade da Inichi Norai, que trouxe a instrução para como fazer. E logo depois disso, foi passado para o segundo mestre Reiki, para como organizar isso para passar isso adiante, porque ainda Mikao Usui ficou na forma dele. Sim. Depois tinha que passar isso adiante. Então, quando você é iniciado no Reiki, você se conecta com essa energia. Você se conecta com uma fonte que te traz a energia do Reiki.
não traz outra energia, ela traz energia do reiki. E que tipo de frequência é essa energia, Rô? Se é assim que eu posso perguntar. Não Porque é uma frequência específica, não é? Reiki significa energia vital universal. Tá. Né? Reiki significa energia vital universal. Então, é como se fosse a energia que nós temos no nosso corpo, só que ela é potencializada e canalizada, ou seja, vem do macrocosmo para o microcosmo, para você receber e transmitir essa energia. Então, você vira, como eu falo para os meus alunos, você sabe, você é só um canal de reiki. Uhum. Só que como se você é um canal de reiki, você está recebendo e passando, não é a sua. Quando você tenta aplicar reiki ou qualquer outro tipo de energia de imposição de mãos, que você não é iniciado, você tenta forçar o reiki, você está emanando a sua energia, o seu ectoplasma. E aí que vem... tem a drenagem e estafa. Exatamente. É. Quem aplica reiki não fica cansado. Essa é a chave. Você pode verdade. aplicar o dia inteiro o reiki, você não vai ficar cansado. É verdade. Não por causa do reiki. Sim, é verdade mesmo. Às vezes você até relaxa um pouquinho junto e tal, mas... Ficou com sono, mas não cansado. Não, e normalmente tem outras práticas que você fica exausto mesmo, né, Rô? E é bonito isso de pensar que por você ser um canal desse ponto, né, um pontinho de luz, mas um canal dessa frequência, por passar em você, algo fica em você antes de você entregar. Exato. 70-30, eu gosto de falar, a proporção. Quando você estende a sua mão ou você manda um reiki à distância, reiki à distância mais ou menos, mas quando você estende a sua mão no reiki presencial, 70% da energia vai para a pessoa, 30% da energia do reiki fica em você. Então você também está se curando junto com o que o teu cliente na mesa, na maca, está recebendo de energia. Lindo. Lembrando que não é você que está fazendo isso, é a energia do reiki. E a própria pessoa administra energia dentro dela. Mas todo terapeuta, assim como todo mundo, todas as pessoas que procuram terapeuta devem saber, né? A gente é só um canal, né? É um canal de algo muito maior. Aqui a gente está falando de reiki, energia, mas outras práticas espirituais. Aqui também na Vibe a gente tem muita gente que faz leitura de tarô, entre outras ferramentas. Toda informação, ou tudo que a gente for entregar é só um canal. A gente está chegando no final da primeira parte do programa, tá? Então eu peço para vocês, ouvintes, seguirem conectados conosco aí, acompanhando essa conversa aqui no Portal da Cura, com o Rodrigo Zanetti sobre reiki. Nessa primeira parte do programa a gente trouxe a ideia do que seria iniciação e a importância da iniciação. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais das aplicações do reiki. Para que o reiki serve, como que a gente consegue trabalhar com ele, né? A receber esse tratamento e ofertar esse tratamento também. Então já encontro vocês aqui de volta na Vibe Mundial, comigo, Paty Kovacic. Beijinhos, beijinhos. E esse dia vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui no Portal da Cura. Então seja muito bem-vindo, flores desta linda tarde de sábado. Eu, Paty Kovacic, com alegria recebo vocês aí, os ouvintes que já estavam conectados, de volta ao Portal da Cura. E quem entrou agora, seja bem-vindo a essa conversa. Nesta tarde de sábado eu estou com um querido amigo, terapeuta muito especial e mestre. Hoje a gente está falando de reiki, Rodrigo Zanetti, da Escola Ânima aqui de São Paulo. A gente está falando um pouquinho mais dessa ferramenta, desse instrumento, né, de autocuidado, de cuidado com o próximo. Eu falo instrumento de cura mesmo, porque ele liberta a nossa cabeça, o nosso coração das amarras que a gente acaba se condicionando. É engraçado que eu estava tendo uma conversa essa semana, e eu lembrei disso agora. Às vezes, ouvintes, a gente se acostuma, né, com um problema, porque a gente, de repente, encontra uma solução e se acomoda ali. E aí você vai se acomodando em outras condições, a quais você não faz sentido, as quais não fazem bem para você. E quando você vê o seu padrão, né, como pessoa, o seu padrão de vida, já é muito diferente do que era uns anos atrás. De forma que na defensiva, né, que é mais ou menos assim que a gente fica, na reação, como o Rodrigo Zanetti falou na primeira parte do programa, de forma que nessa defensiva a gente acaba tirando a beleza e a sutileza das coisas do nosso dia. E às vezes a gente deixa até de sentir afeto por algumas pessoas, né, a gente deixa de ter carinho por nós. Então, trabalhar e procurar caminhos, né, que a gente consiga trabalhar com mais gentileza conosco, né, nos amarmos, nos olharmos com mais carinho, né, ponderar muito as nossas escolhas é importante. O reiki, ele permite esse caminho sutil, o reiki, ele permite que a gente possa se cuidar e cuidar do próximo de uma forma efetiva e leve, né, trazendo a liberdade de ser e do ser
humano que estão ao nosso redor. Então, sejam muito bem-vindos a essa conversa. Espero que vocês aproveitem. Nós estamos aqui até às 6 da tarde. E antes de colocar a voz, como eu falei, a voz doce do Rô de volta aqui nas ondinhas da Vibe, eu queria fazer aquele convite mais do que especial e muito importante, não só para mim, Paty, mas aqui para esse programa e talvez para você que esteja vivendo a doença câncer, para conhecer mais sobre o método Kovačić, essa terapia natural, sem efeito colateral, que interage muito bem com qualquer outro tratamento ou cuidados que vocês estão fazendo. Até eu digo aqui, pelo contrário, os benefícios dela são gigantes, inclusive de potencializar a dieta que você está fazendo, a homeopatia floral ou os tratamentos alopáticos mais fortes, mais importantes e conhecidos. Eles também, eles têm um efeito diferente ou até mesmo menos efeito colateral, porque a vitalidade do organismo, a partir do método Kovačić, ela é resgatada. Consequentemente, a gente tem mais força para reagir e se recuperar, né? Cicatrizar os tecidos, as lesões, regenerar, né? Tudo que precisa se renovar, uma vez que a condição física, a condição clínica do paciente permita. Eu quero repetir essa frase que eu falei na primeira parte do programa, que é a pergunta que eu mais recebo durante a semana. O método Kovačić, ele deve ser iniciado assim que você tiver conhecimento e tiver o desejo de participar, mas o principal, ele pode ser iniciado e vivenciado em qualquer momento que a pessoa estiver da doença câncer. Está investigando, a gente precisa de exames que diagnosticam, que dão um diagnóstico da doença através da medicina. Esse é um ponto importante para iniciar o tratamento, tá bom? Esse diagnóstico do câncer tem que vir de um médico. A partir da confirmação, então acabou de descobrir que está com câncer, iniciou um tratamento, quimioterapia, radioterapia agora, ou está num estágio avançado, segundo a medicina tradicional, e as condições, qualidade de vida está muito ruim, qualquer um desses momentos a pessoa vai ter benefício através do método Kovačić, tá bom? Que seja o alívio da dor, a volta da aceitação da comida, descansar, dormir, né, Rô? O quanto é importante a gente dormir, né? O quanto é importante para o corpo ter esse momento de descanso para poder se recuperar, né? Começar um novo dia. Então, os benefícios são muitos, ele não tem efeito colateral e boa parte dos pontos de atendimento ainda é feito de forma gratuita. Para vocês conhecerem esses locais gratuitos ou nessa modalidade nova que surgiu dos terapeutas parceiros, entre no site da associação, que eu vou passar já, encontre a cidade ou o bairro mais próximo de vocês. Se tiverem dificuldade, entre em contato com a associação ou mandem um WhatsApp para mim e eu tento ajudar vocês a terem acesso a um terapeuta, a um ponto de atendimento ou até mesmo mais informações sobre isso que eu estou falando através dos vídeos institucionais e testemunhos de outras pessoas que já viveram a doença. Tenho testemunhos que já aconteceram aqui na rádio e também outros que são vídeos que estão lá no canal da associação. O meu telefone, o código é 11, é 95595 5465. O site da associação é aemk.org.br. aemk.org.br. O nome Kovačić, que é o nome da família, o nome do tratamento se escreve Kovacsik. E se você sentir no coração quiser ligar aqui ao vivo para a Vibe Mundial, o telefone da Vibe é 3171 0221 3262 4490. Agora, Rô, seja muito bem-vindo de volta aqui à Vibe. Obrigado. Aqui, não só por nós, mas pelos nossos queridos ouvintes. E vamos seguir essa prosa que a gente parou ali na primeira parte do programa falando sobre a importância do processo de iniciação do reiki. Então, a gente estava desmistificando ou diferenciando um pouco, nem falar, né? A importância, mas a necessidade. Isso, Se você quer aplicar reiki, você tem que ser iniciado no reiki. Não tem outra forma. Ótimo. Né? E como que funciona essa iniciação, Rô? A iniciação ela é um processo... ele é um processo espiritual e corporal ao mesmo tempo. Né? Você que já foi iniciada, você percebeu, a gente estava até falando durante o intervalo, que mesmo uma iniciação à distância ou uma iniciação presencial, ela já mexe com o seu estado emocional, com o seu corpo físico mesmo, inclusive com o corpo espiritual. Mas o processo de iniciação, ele começa desde o momento que você toma a decisão de ser iniciado no reiki. Você já vem sendo preparado até chegar o momento. Tanto que próximo da data você não pode comer carne, né? Carne vermelha, de preferência nenhuma carne, mas às vezes as pessoas não conseguem, então falam no máximo uma carne branca, né? Sim. Ou peixe, assim, preferencialmente.
E aí depois você chega no dia da iniciação. No dia da iniciação, tem um mestre reiki. Esse mestre reiki tem que estar preparado, ter conhecimento do que ele está fazendo, porque ele vai mexer em pontos específicos, espirituais, profundos. Então se atentem ao mestre reiki de vocês, se atentem com essa decisão e como vocês vão seguir daí em diante. Quando você é iniciado no reiki, você começa a passar por um processo. Eu gosto de falar que você está numa lâmpada funcionando bem fraquinha. Aí, quando você é iniciado no reiki, você aumenta o dimmer ali, você começa a ter muita força espiritual no seu corpo. Isso não significa que você vai ser uma super pessoa. Significa que o seu corpo vai começar a passar por processos espirituais ou mais velozes ou mais profundos. Sim. Então, você começa num processo de mudança. Sim. E o interessante, quando você começa essa mudança, Rô, vem vindo informações as quais você desconhecia. Você não estranha, mas você desconhecia e agradece, porque você começa a entender a origem das coisas. Sim. Tem muito processo de iniciação que acontece. Assim, eu já iniciei... Hoje eu posso falar que eu já iniciei mais centenas de pessoas no reiki, né? E tem muitos processos de iniciação que algumas pessoas passam por lembranças profundas de traumas ou sensações de coisas vividas nessa vida mesmo. Não estou nem falando de outras coisas, falando assim, aqui nessa vida que ela tem, por medo ou por tristeza, ela quis bloquear, então aquilo vem de uma forma muito forte durante a iniciação, justamente porque estava preso no espírito, então é hora de soltar para você poder ter uma nova vida. Né? Então, é muito... O processo, ele é único e individual. Rô, e como se indica o reiki? Então, a pessoa está estudando que a gente... às vezes as pessoas, como a gente falou no primeiro parte do programa, a gente espera adoecer para iniciar o processo do reiki. Então, eu tenho que ter uma doença, eu tenho que estar passando por uma crise, ou eu posso iniciar essa procura simplesmente pelo desejo de procurar respostas espirituais, como você falou. Como que funciona essa caminhada? Como chegam as pessoas para você? Geralmente, as pessoas elas vêm com algum problema. Né? Então... Eu até falo que muitas vezes o problema vem para essa pessoa, às vezes é um problema simples aparentemente, mas ele vem para trazer a pessoa para o reiki, porque a pessoa tem esse caminho já. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro, o reiki ele é arreligioso, ele, apesar de falar, você não precisa falar sobre, mas o reiki ele tem algumas presenças divinas que a gente chama, né? Isso aí estuda quem tem vontade, mas o reiki ele é arreligioso. Muitas religiões hoje tentam incorporar o reiki, isso é muito positivo também, porque ele funciona de qualquer frente. O reiki, ele não tem um dono, tem um criador, tem quem criou a forma que a gente aprende hoje, e ele tem muitas vertentes. Então, todo reiki é válido. Todo reiki é válido. Mas, você perguntou quando que ele é indicado. Na verdade, o reiki ele não tem nem indicação, nem contraindicação. O reiki, quando uma pessoa busca alguma coisa, a primeira coisa que eu faço nessa pessoa, apesar de ter muitas outras técnicas que eu conheço, eu vou sempre pelo reiki, porque para mim o reiki ele é o ponto inicial. Você dá aquela carga na pessoa, que aí a pessoa às vezes ela vem com um problema muito pesado, você faz uma sessão de reiki nela, depois da conversa que você tem, aí a pessoa vem e fala assim, nossa, mas estou um pouco mais leve. Aí a pessoa mesmo vai trazendo para você quais são os outros pontos, o que ela gostaria de trabalhar. Então o reiki ele vem para estabilizar, ele vem para acalmar e ele vem... a gente nem pode usar muito essa palavra no Brasil, a cura, né? Mas ele vem para trazer uma expansão humana, espiritual, mental, física, para que você possa se recuperar de algumas doenças, sim. Até trago para você. Quando a gente fala sobre reiki, qual a indicação do reiki, a gente tem que falar sobre técnicas. Porque o reiki é uma técnica que tem outras técnicas. Então, muitas pessoas hoje pagam fortuna. Até estava comentando isso com você antes, né? Pessoas pagam fortunas para fazer cursos totalmente extensos que você conseguiria fazer também se você fosse um reikiano dedicado. Bem aplicado, é isso que eu ia falar. Então, por exemplo, tem gente que vem com problemas sexuais para tratar com reiki também. Então, tem técnicas de reiki para ajudar a ejaculação precoce, para ajudar a problema de ereção. Mulheres que têm problemas, por exemplo, de endometriose, problema de relacionamento. Você tem coisas específicas para você auxiliar com o reiki, que não é só simplesmente fazer o reiki, você consegue fazer outras coisas. Tem muita gente que tem aplicado o reiki, por exemplo, numa meditação mindfulness. Tem gente que faz, por exemplo, projeção astral com o reiki, faz hipnose com o reiki.
basta você se aprofundar. Sim, sim. Rô, queria que você falasse um pouquinho mais, já que a gente falou das técnicas do Reiki, queria que você explicasse um pouquinho mais como funciona a iniciação no sentido de nível, porque tem o nível 1, nível 2, nível 3. E aí, depois do nível 3, a partir daí, o que acontece? No nível 1, o que eu sou capaz de fazer quando eu faço? E qual o tempo aconselhado até o nível 2? E assim, do 2 para o 3? A gente sempre busca... O Reiki, na verdade, ele foi feito por níveis, não é por qualquer motivo. Na verdade, antigamente, né, se você for ver o Reiki base, o Reiki antigo, você aplicava o Reiki, você tinha que receber muito tempo o Reiki, melhorar o seu nível emocional, mental, espiritual, para você ser iniciado no Reiki, eram semanas de curso até você conseguir, né? Hoje a gente reduziu aquilo que eu falei, né? Tem gente que faz nível 1, 2 e 3 no final de semana. Isso é muito complicado, porque você não consegue pegar essa base. O Reiki ele é dividido em níveis para que o nosso corpo físico, espiritual e mental possam se acostumar com o volume de energia que a gente recebe. Então tem um motivo. Não tem um tempo específico, tem gente que tem mais facilidade. Então vai muito do quanto que as pessoas querem e conseguem também administrar a energia do Reiki. Tem gente que fala assim para mim, vou fazer 1 no mês, 2 no outro, 3 no outro. Quando faz o nível 1, a pessoa já fica, às vezes, meses, como se fosse saciada. Então ela fala assim, não, vou esperar um pouquinho para fazer o 2. Né? Por quê? Porque tem que ser a iniciação, como eu falei, uma iniciação bem feita, uma iniciação preparada com o conteúdo. Então no Reiki nível 1, respondendo a sua pergunta, você consegue fazer Reiki em você e em tudo que sua mão tocar. Tanto objetos vivos, né, coisas, seres vivos, plantas, animais, como objetos inanimados. Então, quero fazer no meu cristal, eu quero carregar meu cristal com Reiki, coisa que inclusive Mikao Usui fazia. Eu quero fazer Reiki na minha sala, na minha mesa de trabalho, você consegue também. Essa semana você postou para fazer Reiki programado no travesseiro para dormir bem. Exatamente, isso daí. Mas aí você já precisa do nível 2. Tudo bem. Quando você faz o nível 2, você consegue... O nível 2 tem um negócio que é muito importante, quase ninguém fala também, que é o mental healing, que vamos traduzir para cura mental, que é você mudar padrões de pensamento da pessoa. Uma pessoa ela vem com muitas ideias, pensamentos suicidas, pensamentos de tristeza, baixa autoestima. Além de você acertar os pontos energéticos dela, você ainda ajuda o corpo mental dela a se acostumar com essa novidade de pensamento. Então é isso que é o mental healing. E aí você também consegue fazer Reiki... Todo mundo procura, né, o Reiki à distância. Então você não precisa estar presente para aplicar o Reiki, você consegue enviar o Reiki. E você consegue também aplicar Reiki no presente, passado e futuro da pessoa ou de alguma coisa. E você consegue programar o Reiki também. Então, por exemplo, programar o Reiki no travesseiro para na hora que você dormir. É verdade. E também eu lembro que você ensinou no nível 2 que a gente pode programar para o futuro. Se você vai ter uma conversa importante, uma reunião, uma prova, você programa exatamente ali para poder te acompanhar, uma vez que você vai estar concentrada na coisa e não vai parar para fazer o Reiki. Exatamente, você não vai conseguir fazer o auto-Reiki. Alguém vai fazer uma cirurgia e na hora da cirurgia você vai estar ocupado. Então você já deixa programado o Reiki para aquela situação, para que a pessoa consiga receber o Reiki. Sim. E aí, por exemplo, da cirurgia, que é mais do que uma pessoa. Então, você vai passar pela cirurgia e tem uma equipe. Eu posso programar para todos que vão estar vinculados àquela pessoa ou só para a pessoa? Você pode preparar para as outras pessoas. É muito difícil aplicar Reiki à distância numa pessoa que não te deu autorização. Tá. É uma coisa que eu não faço. Então, eu preparo para a situação. Então, para o ambiente que ela está e para ela. Que aí quem tiver com afinidade já também recebe essa energia. Já vai entrar nessa frequência. E aí vem o nível 3. Isso, aí vem o nível 3, que a gente chama de nível 3A, ou nível 3 só, porque tem gente que fala que tem 4 níveis, né? Tá. Mas vem o nível 3, eu chamo de nível 3A. O nível 3A, ele hoje, eu chamo de mestre interior, que é quando você aprende o símbolo do mestre, e você não pode iniciar outras pessoas ainda, mas você pode fazer transformações espirituais no seu próprio corpo. Então, através de meditações profundas, você pode ajudar as pessoas num volume de tempo muito mais curto. Rápido. Então, se no nível 1 você demoraria 40 minutos fazer Reiki numa pessoa, no nível 2 você demora 20 minutos. No nível 3 você demora 5 minutos e é a mesma potência. Claro que você consegue também alterar questões de pensamento, limpar ambientes, enfim, assim... Tem um livro que eu amo, que chama As Mais Belas Técnicas de Reiki.
que é falar inclusive como você faz reiki e por que é importante você fazer reiki na areia da praia que você tá, reiki para meditação tântrica, por exemplo. Sim, sabe que quem ouve aqui o nosso papo, né, e tá vendo sobre reiki em tudo, no começo você pensa, meu Deus do céu, quando você aprende o primeiro símbolo, você fala, como que eu vou fazer para aplicar? Então eu vou ter que parar, lembrar do símbolo e faz. Aí eu sento na areia, vou parar, faço na água, aí pego a água. Na verdade, ouvintes, é tão, como eu falei, é sutil, é tão natural essa conexão com a energia que flui, né, Rô? Sim. Porque você está chegando, você já fez aquele símbolo de proteção, né? E reprogramação daquele lugar que você está adentrando, né? Da casa que você chega antes de dormir, você já protegeu a sua casa, né? E você faz isso durante a oração, durante o preparo da cama. Então, é natural, assim. É bem normal, você não vai ficar paranoico conforme for aprendendo, né, os símbolos e aplicando. Agora, Rô, eu lembro que você citou, certa vez, especificamente de um caso, que você fez até uma cirurgia. É fato? Você pode fazer cirurgia através do reiki? Como que funciona isso? Me fale. A gente chama isso de cirurgia psíquica, né? Tem alguns tipos de cirurgia com reiki que a gente pode fazer. Quem faz, aí entra no nível 4 ou nível 3B, né? Que aí é o mestre professor, que é quando você pode passar adiante os ensinamentos. Então você aprende algumas técnicas. E geralmente, essas técnicas de cirurgia, você auxilia, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença e você percebe com o tempo, não só uma doença, mas você percebe que ela tem alguns sentimentos que estão parados ali, ela não consegue mais abandonar aquilo. Então, com isso, você faz a cirurgia psíquica do reiki para você ajudar a retirar e remover, aí, obrigatoriamente remover aqueles sentimentos, só que a pessoa fica com vamos chamar de buraco, você precisa preencher com algumas outras coisas. Então, é um processo, né? Até a cirurgia psíquica do reiki também é um processo. Tem muita coisa que dá para fazer com o reiki. Como eu falei, tem muita gente pagando muito caro por coisas, né? Que você poderia resolver com técnicas bem avançadas do reiki. Que acabam sendo simples também se você põe em prática, igual você estava falando. Sim. Rô, aqui no Instagram, o Marcelo Alves, que a gente brincou há algum tempinho atrás, ele fala o seguinte, fala um pouco sobre a técnica Nentatsu. Nentatsu, que é o Mental Healing, né? A técnica Nentatsu, ela é ou vamos chamar de Mental Healing ou cura mental, que é quando você reprograma a mente da pessoa sem precisar especificamente da hipnose. Né? Você tem ainda o reiki hipnótico, que dá para fazer também, né? Funciona bastante. Então tem muitos clientes que falam, eu não consigo meditar. Eu falo, então eu vou te colocar em estado meditativo rapidinho. Aí dá 5 minutos a pessoa já está desligada. Mas o Nentatsu, ele vem para substituir pensamentos que são muito nocivos. Tá. Então, até pessoas que têm aquela mágoa ou pensamentos obsessivos sobre uma pessoa, sobre um relacionamento, você, através do reiki, você consegue colocar de uma forma amorosa, você substitui esse tipo de pensamento. Né? Então, sempre com muito amor, com muito cuidado, com muito respeito, você substitui esses pensamentos para que a própria pessoa possa, com o tempo, transformar. Tem um negócio que é legal, que é assim, por que é importante você saber essas técnicas? Por exemplo, do Nentatsu, que é o Mental Healing, ou você aprender também, por exemplo, o reiki hipnótico. Porque muitas vezes, no nosso consciente e no nosso subconsciente, tem uma porta entre os dois. E quem que fica nessa porta não deixando? A gente. Eu fico na porta do meu. Então, muitas vezes meu subconsciente quer falar, ou alguma pessoa quer mudar alguma coisa, eu não deixo. Eu sou segurança disso. Eu não consigo mudar porque eu também não quero mudar isso. Então, quando você faz um reiki hipnótico ou você faz uma técnica Nentatsu, a pessoa já está desligada. Então você consegue atravessar essas portas de uma forma muito mais fácil. Ai, que delícia, que delícia. Bom demais, eu sou fã. Rô, você falou que você, dentro de todas as técnicas que você tem, conhece e aplica, né? Você sempre tem o reiki como a porta de entrada. Sempre. Então, só reafirma pra gente qual que é o benefício de ter o reiki para você hoje, como a porta de entrada, e quais são essas outras técnicas que você vai inserindo, só para trazer alguns nomes diferentes para o pessoal, lembrando da potência que é a integralidade. Manda ver. Primeira coisa, eu sempre utilizo o reiki, porque o reiki ele vai com qualquer outra terapia.
Então, a minha porta de entrada é Reiki, é aí que eu me conecto, é aí que eu consigo entender. Eu já faço desde 2005 Reiki, então, assim, muitos anos já trabalhando. Então, para mim, ele é a porta de entrada. E a partir desse momento que eu faço com o Reiki, eu já consigo chegar num ponto que eu sinto muitas coisas das pessoas. E aí eu vejo também, isso daqui vai ser um pouco mais difícil. Ela precisa de um terapeuta longe, ela precisa da terapia longe do terapeuta. Tá. Então, como ela não tem Reiki, eu vou passar floral para ela, por exemplo. Vai trabalhando o corpo emocional. Tá. Ou se não, eu utilizo dentro da sessão, eu utilizo algumas técnicas do mindfulness, eu vou utilizando algumas mesas radiônicas, depende muito do que a pessoa vem trazendo e para cada caso também. Que legal. Rô, eu acho que a gente tem um ouvinte na linha, né, Doni? Pode colocar aqui pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem, minha flor? Como você bom? chama? Gosto muito do seu programa. Oh, minha flor, obrigada. Obrigada por ter ligado. Qual que é o seu nome? É Silvia, do Ipiranga. Silvia, você tá no Ipiranga, né? Tá friozinho hoje aqui, hein, Silvia? Demais, demais. Por isso que eu brinco, pra gente aquecer o coração juntinho aqui. Mas traz pra gente a sua pergunta, Silvia, por favor. Não, quem tem Reiki, assim, faz o nível 1, faz o nível 2. E se a pessoa não usar, acontece alguma coisa? Se ela não usar, se ela deixar de praticar... Assim, porque um dia falaram assim, mas você vai ficar que nem uma pilha assim, cheia, e depois tem que dar vazão, não sei o quê. Mas, sabe, Silvia, eu tava brincando com essa coisa da energia, porque a gente começa a viver e imaginar, e a gente fica preocupado mesmo, né? O que eu vou fazer com essa potência toda se eu não vou aplicar a outra pessoa? Essa sua dúvida, Silvia, as pessoas sempre me perguntam mesmo. Primeiro, essa pergunta exatamente que a Silvia fez, Rô, o que acontece comigo se eu não colocar pra fora essa energia? Essa é a pergunta, Silvia. E a outra pergunta que o pessoal fala, Paty, já passou tanto tempo que eu fiz o primeiro nível, ou 2, será que eu vou ter que reiniciar tudo para poder fazer o próximo? Porque eu acho que me desconectou do Reiki. Mas, Silvia, obrigada pela pergunta, viu? Obrigada por ter ligado. Um beijo grande. Segue aí acompanhando a gente. Igualmente. Tchau, tchau. Silvia, obrigado pela pergunta. Muitas pessoas perguntam isso mesmo, principalmente da questão da iniciação. Fui iniciado há anos. Não estou usando essa energia. Quando você é iniciado no Reiki, é uma coisa que eu gosto de falar assim, não tem mais volta. Então, você pode não praticar o Reiki por anos, de repente você passou 25 anos, você fala, quero utilizar novamente. É só você utilizar. Quando você recebe Reiki, e aí já respondendo a sua pergunta específica, o que acontece com a energia acumulada, né? Quando você é iniciado no Reiki, você abre os seus canais para receber essa energia. Quanto mais você oferece a energia do Reiki, quanto mais você se aplica o Reiki em si, mais o seu corpo está preparado para grandes energias. Então você recebe bastante, manda bastante, recebe bastante, manda bastante. Conforme você vai reduzindo essa aplicação do Reiki, seus canais eles vão se adaptando. O nosso corpo é muito inteligente, né? Eles vão se adaptando ao volume de energia que você precisa para o seu dia a dia. Então você não fica com energia de sobra. Você fica com energia necessária. Você ainda recebe um pouco mais do que as pessoas que não são iniciadas. Mas você não fica com nenhum excesso de energia. É o suficiente para fazer você se sentir bem. Exatamente. Né? E esse intervalo entre um curso e o outro, quando a gente não coloca em prática, tá tudo bem também, Rô? A gente não desconecta do Reiki. Não desconecta do Reiki, não é possível se desconectar do Reiki. Você pode não utilizar mais, mas ele vai estar sempre ali para você. Então você vai estar sempre com uma mão de distância de ajudar as pessoas. Rô, o tempo voa. Estamos no final do programa e eu queria muito, muito que você passasse seus contatos para a turma, para eles entrarem em contato com você. O pessoal que adora o WhatsApp, se você tiver o WhatsApp, o Instagram, e também falar se você tem um curso próximo chegando aí. Tá bom. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui. Meu WhatsApp é 11 93304 8039. 11 93304 8039. O Instagram da escola que eu criei para dar aula de terapias é @escolaanima, né? E o site escolaanima.com. Perfeito. Tem telefone, Rô? Não. Tem telefone não, tem curso, Rô? Curso no dia, se eu não me engano, na semana do dia 15 eu vou dar um curso de Reiki nível 1. Que legal. Mas eu tenho sempre, né? Reiki é uma coisa que eu falo.
mesmo que não tenha turma montada, eu monto uma turma e faço rápido também, porque sempre Só tem gente pra chegando. gente, só pra vocês, ouvintes. A gente vai formar nossa turminha e vai todo mundo se iniciar junto. Eu vou estar Exato. com vocês. Aliás, eu vou acompanhar todos os próximos cursos do Rô, porque a minha pretensão é fazer esse mestrado ano que vem. E poder Exatamente. potencializar meu conhecimento. Rô, muito, 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 muito obrigado. Chegamos no agradeço. último segundo aqui do programa. Obrigada a vocês, ouvintes, pela audiência, por estar conectados com a gente aqui nesse sábado à tarde. Espero vocês sábado que vem para continuar essa conversa no Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde. Beijos, beijos e até lá.